Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Márcia, algumas pessoas aqui já me conhecem. Hoje eu senti no meu coração a vontade de estar compartilhando com vocês uma revelação que eu tive ano passado. Quem me acompanha sabe que o Senhor trabalha na minha vida muitas vezes com visões, revelações e arrebatamento. E ano passado o Senhor trouxe muitas revelações ao meu coração. E eu venho orando, pedindo ao Senhor, né, o discernimento, o momento de podermos estar dividindo com vocês que me ouvem, né, algumas dessas revelações, para que venha edificar a nossa vida, porque nada mais é do que um complemento da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a direção, é a bússola da nossa vida. Mas o Senhor faz com que alguns servos dele conheçam as profundidades dos seus segredos, para que nós possamos estar consciente, né, das nossas guerras, consciente que o céu é real, o inferno é real, que há anjos, demônios, que há o bem e o mal, que há sim o certo e o errado. Às vezes a gente está como igreja desapercebido algumas coisas e o Senhor desperta alguns profetas dessas últimas horas para poder trazer conhecimento para a nossa vida. E eu queria estar aqui compartilhando com vocês algumas dessas experiências. Mas antes de deixar aqui a revelação que o Senhor trouxe ao meu coração ano passado, eu queria estar compartilhando com vocês a passagem que se encontra nas cartas de Efésios, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com eles nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E dentro dessa revelação, eu quero trazer ao nosso conhecimento, né, aquilo que o Espírito trouxe ao meu coração. O Senhor nos fez se assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Para aqueles que creem, se a gente crê, tudo é possível que crê. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Eu sempre falo em relação à visão, à revelação, que não é porque a pastora Márcia é melhor do que você, do que quem está nos ouvindo aqui. Mas o Senhor sempre escolhe um profeta para despertamento, para um avivamento, para um arrependimento, para uma nação. E Ele tem levantado nesses últimos anos, nessas últimas décadas, homens ungidos para despertar a igreja, homens usados para poder trazer uma libertação, curas, trazer um avivamento. E para nós, como igreja, nos posicionarmos no reino, porque às vezes nós nos acostumamos a vivermos uma vida limitante, de oração rasa, de busca rasa, de conhecimento raso, e nos acomodamos dentro disso. E eu acredito que hoje, o que o Senhor tem mostrado e tem feito, despertado o seu povo para que venha olhar para o reino, venha olhar para o céu de uma forma mais minuciosa, porque os mistérios de Deus hão de se revelar para a humanidade, precisa se revelar e precisa de homens que tenham disponibilidade para descer à casa do olheiro, para abrir o coração, para ouvir e receber e transmitir. E é sobre isso, quando a gente está em oração, a gente precisa entender que a gente vai passar por algumas batalhas. Quando você entra num campo de batalha de intercessão, quando você se coloca na posição de ser um líder, um líder espiritual para alguém, o líder da sua casa, o líder do seu ministério, o líder da sua igreja, uma liderança ou uma pessoa que se posiciona no reino para orar por alguém, pela sua família, pelo seu marido, você vai enfrentar batalhas espirituais. E se verdadeiramente você quer que essa pessoa, que esse ministério, que essa vida seja alcançada por Deus, que se verdadeiramente você quer ver milagres, então existe uma situação que a gente precisa passar, que a igreja tem muitas vezes se acomodado, é na oração. Porque todas as armas
Todas as ferramentas que a gente recebe é através da oração, é pelo poder da oração, pelo poder que a gente acredita que existe na palavra de Deus, mas que a gente só consegue acessar esse trono da graça, o trono da justiça, através da oração. Então, quando você ora, você entra numa dimensão ao qual o seu espírito está sendo alinhado ao Espírito Santo, onde você trava uma guerra invisível. E é nesse primeiro momento que você começa a orar, você começa a lutar contra hostes satânicas que habitam na terra, e você começa agora a transpor essas hostes e ir para os principados e potestades. E aqui há uma guerra espiritual, por isso que muitas pessoas começam orando e não conseguem transpor essa oração rasa, porque os ataques na mente são fortes. Ela começa a orar, a mente dela começa a levar ela em outras preocupações e não consegue transpor a dimensão do espírito. E aí se acomoda dentro dessa situação. Claro, né, que Deus não vai fazer nada que você não permita. Ele respeita o seu conhecimento, ele respeita a sua entrega, ele respeita a totalidade que você se dá. Mas quando ele fala ali para Ezequiel, né, nas torrentes purificadoras, que as águas davam no tornozelo, depois as águas foram nos artelhos, depois nos joelhos. Então, assim, Deus vai te dando a profundidade mediante a tua disponibilidade de crer, de confiar, de mergulhar na oração. Porque esse mar, esse rio é através da oração. Você só acessa essa profundidade do Espírito através da oração. Então, quando a gente começa a orar, a gente começa a romper, e os ataques do nosso adversário vêm. Então, eu convido você que está me ouvindo, que está precisando romper alguma coisa na sua vida, se você já foi batizado pelo Espírito Santo, começa a entrar na dimensão do Espírito, falando em línguas, né? Quando a gente começa a orar em línguas, começa a buscar em línguas, a gente começa a vivenciar coisas sobrenaturais em Deus. Começamos a romper os limites da nossa alma e começamos a alinhar o nosso espírito com a presença de Deus. E ali eu estava aqui na minha casa, dentro dessa experiência de oração. E ali eu começo a orar em línguas, e logo eu sou levada em espírito. Meu corpo aqui na sala orando, e meu espírito transpõe essa dimensão sobrenatural. E logo eu me vejo com umas vestes brancas diante de uma escuridão tenebrosa. E nessa escuridão eu vejo 2 anjos, né, me aguardando. E esses anjos me levam numa rapidez uma velocidade tão rápida, numa velocidade que é milésimos de segundo. E ali eu entendi, né? Porque quando eu tô em oração, muitas vezes eu tô orando por alguém, tô em intercessão, tô orando por batalhas espirituais, né? Nessa dimensão do espírito, muitas vezes eu me vejo passando primeiramente nesse limiar que tem da terra com os céus, né? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Os céus que Deus vai nos revelando. E ali eu entendi no meu espírito que nesse dia que eu passei, os anjos já estavam me esperando lá, que eu já tinha rompido em oração aqui em línguas. Então, assim, eu não consegui ver essa guerra nesse primeiro plano, nesse plano dos principados e das potestades. E eu já passo por ele. E quando eu já me dou conta, eu já estou dentro de uma sala. E esses anjos que me levaram já não estão mais comigo. Eu já estou dentro de uma sala e nessa sala se apresenta para mim, diante de mim, um homem que no meu espírito, né, entendeu também que era um anjo. E esse anjo, ele estava vestido com uma roupa de soldado romano e ele era tão grande que eu tentava olhar assim e eu não conseguia dimensurar o tamanho daquele homem, né? E ele estava ali para mim receber, e o Espírito Santo falava no meu coração que ele seria o guia ali naquela sala, para mim mostrar alguns segredos. E eu me via como uma criança. Eu olhava para mim, tudo ali era muito
surreal, e mas ao mesmo tempo muito real, porque é como se eu estivesse vivendo aquilo, e eu estava vivendo aquilo, né? No espírito, meu espírito estava vivendo aquilo. E ali eu olho para tudo, eu começo a discernir, porque é tão rápido e ao mesmo tempo a gente consegue assimilar tantas coisas. E eu começo agora a olhar ao redor e vejo que eu estou numa sala com muitas armas, com muitas ferramentas. E eu olho, eu vejo aquele homem enorme, e ali o Espírito Santo fala ao meu coração que ele seria o meu guia naquele lugar, iria me explicar algumas coisas. E eu começo agora a caminhar com aquele anjo. Eu me vejo uma criança caminhando com ele, perplexa e curiosa, né, como uma criança. E ali eu começo a perguntar para ele o que eu estava fazendo ali, né, o que eu estava fazendo ali. E ali ele começa a me mostrar algumas coisas e os meus olhos começam a contemplar e eu vejo ali uma parede com várias armas, né? Com várias espadas, espadas de vários tamanhos, de várias cores. Eu vi a espada azul, azul com branca, eu via espadas grandes, espadas pequenas, eu via arcos de lança, de flechas, eu via tudo assim muito organizado diante dos meus olhos. Né? E o meu coração, o Espírito falava, né? Porque nessas revelações a gente entende o Espírito Santo traduz a língua dos anjos para a gente. Então é uma conversa de 3 pessoas. É a sua, do Espírito Santo, o seu Espírito, o Espírito Santo, e a voz do anjo falando com a gente, conversando com a gente. E ali o anjo começa a me explicar que aquelas armas foram de valentes que lutaram na terra antes de Jesus, né? Que guerrearam nas guerras que houve, né? No Antigo Testamento, onde ali lutaram os valentes de Davi, lutaram os homens que vieram na guerra com Josué, na guerra com Moisés. Então ali estavam todas as armas diante de mim. E ali o Espírito falava ao meu coração que todas as ferramentas, todas as guerras, todas as pelejas que os servos de Deus lutaram por amor a Deus, né? Por amor à obra do Senhor, estão ali naquele lugar. Talvez você esteja me ouvindo e você pode achar que tudo que você fez aqui para Deus não fez sentido, não está fazendo sentido, mas tem sentido, sim. Está tudo lá diante de Deus, né? Antes de se materializar aqui na terra, é feito algo lá no céu, é preparado algo lá no céu. Eu vi como se fosse ali, como se eu estivesse dentro do museu, mas o museu é de coisas antigas, né? Mas antes de materializar naquele período do passado, já estava patenteado lá no céu. E era isso que o Espírito me mostrava, antes de cada um deles usar, antes de cada um deles trabalhar para o Senhor dos Exércitos. Isso aqui já estava tudo aqui. E ali eu via as armas de homens que não tinham nomes retratados na Bíblia, relatados aqui no Evangelho, mas que as espadas deles estavam lá. E ali o Senhor trouxe uma clareza ao meu coração. Nem sempre nós, como servos de Deus, vamos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos aqui na terra. Porque a gente não faz para o homem, a gente tem que fazer para Deus, mas diante de Deus está lá, o teu nome está escrito, as ferramentas, a tua espada, tudo que você fez, tudo que você colocou diante de Deus, está lá, selado com o seu nome, separado e guardado no altar de Deus, sabe? No edital de Deus, está tudo lá, tudo marcado, tudo organizado, as tuas ferramentas, as tuas vestes espirituais, os teus atavios, está tudo lá diante do altar do Senhor, diante dos olhos do Senhor. E o anjo falava isso comigo, o Espírito trazia isso ao meu coração. Então ali nós começamos a caminhar naquela sala e eu via como armaduras, sabe? E eu parei assim, eu vi umas luzes muito fortes sobre uma armadura e eu olhava e tinha a placa lá escrita armadura de Davi. Ali o Senhor, o Espírito Santo falava comigo, essa armadura foi a armadura de Davi. Nós estávamos vendo ali, eu estava vendo uma armadura física, né? Uma armadura humanamente falando, que colocava sobre o corpo de um homem, mas era no espiritual, né? O que como Davi era reconhecido no céu, como as armas dele, as ferramentas deles, as armaduras deles eram reconhecidas lá, e ela estava lá, reluzente,
eu consigo descrever porque eu via couro na armadura, eu via ouro e eu via como uma armadura medieval, mas ao mesmo tempo uma armadura romana. Não tem como explicar como eram essas vestes, mas eu vi lá no céu, eu vi nesse lugar. E o Senhor, aquele anjo começou a caminhar comigo, e eu vi também as armaduras de Saul, e eu via todas as armaduras que todos os homens que lutaram pelo exército de Jerusalém, do Senhor Jesus, o Deus dos exércitos, estava ali. E eu via cúpulas com armas ali dentro. Eu via como se até a pedra que Davi usou para matar Golias estava ali também, dentro dessas cúpulas com as plaquinhas ali, como se tudo fosse muito importante, muito intocável, mas eu estava ali, eu consegui tocar. E eu olhava tudo aquilo, eu ficava admirada, perplexa, porque o Senhor estava me mostrando aquilo. Porque a gente fica aqui em espírito, orando em línguas, né? Tentando acessar o coração de Deus na nossa pequenez, na nossa humildade. E a gente, quando vai para a oração, a gente não espera o que a gente vai ver, mas o Senhor revela. Isso o Senhor me revelou hoje para falar para você que nada que você faz para Deus passa desapercebido diante dele. Então continua na tua pouca força, continua na tua oração, porque às vezes a gente acha que só vai fazer sentido o nosso ministério se a gente for reconhecido pelo homem, mas o homem nunca vai te reconhecer, mas Jesus, ele te reconhece. O Santo dos Santos, ele te vê, os olhos dele estão sobre você. Então a sua oração tem sentido para Deus. Ele não toma aquilo que ele entrega. E o Senhor me mostrava ali que aquelas espadas, né, aquelas ferramentas, são os dons que ele nos dá, são os talentos que ele nos dá. Era como eu via aquelas espadas, eu via espadas grandes, eu via espadas muito maiores uma do que as outras, e ali o Senhor falava para mim que cada comandante de guerra tem o peso de uma espada, tem uma autoridade exercida sobre aquela espada. Então, cada um manejava a sua espada mediante a autoridade que ia buscando em Deus para combater contra o exército do inimigo. Então, assim, independente do tamanho da espada, independente da tua busca, independente daquilo que você recebeu, exerça com o teu coração, exerça com a tua fé, exerça com a disponibilidade que você tem, mas vai mais profundo, porque o Senhor tem muito mais segredos para revelar para a nossa vida. Tem muito mais guerras para a gente vencer. Talvez você esteja me ouvindo e você esteja ferido, você foi ferido nessa batalha por alguém, pelo teu inimigo, ou até mesmo por uma pessoa do teu próprio exército. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor Jesus, ele cura as nossas feridas. Ele pega as nossas fraquezas, ele coloca do ladinho e ele trata das nossas feridas. E mostra pra gente que a gente ainda pode fazer algo pelo reino de Deus. E ele me mostrou isso ali. Eu vi a espada de Débora e foi muito forte para mim, porque quem me acompanha sabe as revelações que o Senhor tem trazido ao meu coração. E eu muitas vezes eu olho para mim e eu falo, Jesus, eu não espero, eu não mereço ver isso. Mas eu acredito que se ele me entregou é porque ele confiou em mim. E independente de você acreditar ou não, eu tenho que transmitir aquilo que ele me mostra, aquilo que ele passa através da palavra dele. E ali naquele momento, eu caminhando com aquele anjo muito bonito, ele era muito bonito, eu nunca nas minhas revelações que o Senhor tem trazido a mim, eu nunca tive uma proximidade tão forte com esse tipo de anjo. Eu sempre vejo esse anjo nas revelações, ele vem muito rápido, me entrega uma ferramenta, me entrega uma espada quando eu estou orando por alguém, quando eu estou ministrando a oração de batalha espiritual. Esse anjo sempre se apresentava diante de mim, me mostrava, deixava uma ferramenta, uma espada, um capacete para me entregar para alguém e ia embora. Mas nesse dia, esse anjo, ele falou comigo, ele caminhou comigo nesse lugar chamado
lugar de descanso, Hebrom, a cidade de descanso dos anjos. E ali eu fiquei maravilhada, porque eu olhava para aquele homem, o corpo dele era de bronze, a roupa dele era uma de couraça de ouro, mas como um soldado romano. Ele tinha um cabelo castanho, ele era muito bonito, mas um semblante muito sério. E eu fico ali naquele lugar, conversando com ele, vendo todas aquelas ferramentas. E hoje eu entendo por causa do ministério que ele tem na minha vida. Quem me acompanha sabe que o Senhor tem um ministério comigo de ativar dons na vida das pessoas. E na época que eu comecei ao Senhor me usar dessa forma, eu não tinha noção de onde o meu espírito ia para trazer a ativação dos dons na vida da pessoa, olhar para a pessoa e ver já o que a pessoa vai fazer para o reino. Hoje, depois de quase 30 anos de ser, né, escolhida por Deus para um propósito, hoje eu estou tendo o discernimento das coisas que o Senhor já me usava. Mas eu creio que não é só para a pastora Márcia, eu creio que é para você que está me ouvindo também, sabe? Então eu não sei o que Deus vai fazer através da tua vida, mas creia, confia, porque o Senhor, ele tem segredos a revelar para a sua igreja. Ele tem prazer em nos contar segredos. Ele tem prazer em rasgar o véu, aleluia, e fazer com que a sua igreja transponha esse véu. Eu não sei aonde está a tua fé, o que limita a tua fé a se expor diante dos olhos de Jesus, aos olhos de Deus Altíssimo, e entrar nessa dimensão do Espírito. Muitas pessoas têm medo e o Espírito Santo respeita, mas os filhos das trevas não têm medo. Eles estão todos os dias, todas as horas, segundos, rompendo esses portais para fazer mal para a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem se acomodado em louvores rasos, em orações rasas, em busca do Espírito Santo rasa. E enquanto nós, como igreja, vivermos um raso, nós não vamos romper as fortalezas do diabo. Nós não vamos conquistar as promessas que Deus tem para a sua igreja nesses dias de hoje. E eu queria que você, dentro do que você está vivendo hoje, abrisse seu coração e dissesse: Espírito Santo, eu estou aqui. Usa-me, traz a tua verdade para o meu coração, me liberta das minhas algemas emocionais, espirituais e limitantes de crenças que me prendem e me fazem viver uma vida rasa. E aí você vai ver o que o Espírito Santo vai começar a fazer na sua vida. E talvez você esteja aqui precisando ter uma experiência sobrenatural com Deus. A gente nunca sabe, né? O de repente de Deus na nossa vida. Mas eu te convido a entrar no propósito de santidade com Deus, de busca do Espírito Santo, de leitura da palavra. Mas de ler a palavra, não ler uma palavra rasa, só abrir um versículo. Vamos ver o que Deus está falando comigo hoje. Mas abrir de verdade, porque a verdade ela vai se revelar no seu coração. E agora eu quero voltar para a revelação que eu estava ali. Dentro daquela sala, agora eu já me vejo, eu já sou andando naquele museu, eu já me vejo ali sendo levada e meus olhos se abrem já em outra dimensão. E quando eu abro meus olhos, já estou no acampamento do lado de fora daquele lugar. Como eu falei, eu estava no acampamento dos anjos. Hebrom, foi o que o Espírito falou no meu coração. Você está em Hebrom espiritual, lugar de descanso dos anjos. Lugar que os anjos vêm para descansar, para troca de plantão, para poder, né, ter ali essa troca de plantão e eles conversar entre si. E eu via anjos como esse que estava comigo ali na sala do museu, caminhando na minha frente para lá e para cá, eu parada ali diante daquele vale dos anjos ali. Eu vejo um sol muito grande, como se fosse no entardecer, mas um sol que não queimava a minha pele. Era um sol como de fogo, aquela claridade como de fogo naquele lugar, e aquele sol batia
na pele daqueles anjos e refletia como se bate num escudo de ferro e aquela luz reflete no nosso olho. Era essa sensação que eu sentia. Quando aquela luz batia naqueles anjos, refletia nos meus olhos e eu forçava os olhos para ver e acreditar no que eu estava vendo. E eu fico perplexa e olhando de um lado para o outro para acreditar realmente que eu estava ali. E eu vejo anjos como homens andando para lá e para cá. E eu fico ali, eu fico admirada. E de repente, depois que eu tive essa visão, eu já abro meus olhos, eu já estou em outra dimensão, porque são milésimos de segundo e o Espírito vai te trazendo discernimento das visões que você está vendo. E ali agora eu vou e já sou levada em uma outra dimensão, e nessa dimensão eu já me vejo já toda vestida com armadura, uma armadura medieval, onde toda a parte do meu corpo está coberta, só os meus olhos que, como se levantasse aqui, e só os meus olhos podiam contemplar tudo aquilo. Uma escuridão sem fim. E eu vejo um anjo que vem na minha direção, também todo vestido de armadura medieval. E aquele anjo vem falando comigo, e ele fala: vem e vê, porque agora eu vou te levar para lutar contra tronos. E aqui eu quero abrir um parêntese para a nossa vida. Como em Efésios capítulo 6 diz, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, contra reinos governadores que dominam as regiões celestes. E o Senhor me levou ali, né? O Espírito Santo me levou ali, não porque eu estava preparada, mas para mim falar para você que existe uma guerra espiritual sendo travada todos os dias contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor, contra os homens, né? Contra as criaturas de Deus, né? Porque não é porque nós somos salvos, né? Só nós que enfrentamos essas guerras e vencemos, não. Todos nós, né? Toda a humanidade passa por essas lutas, passam por essas batalhas, mas ali o Senhor falava comigo que Ele me levava como um papel da igreja. Eu era ali como a igreja do Senhor, fundamentada para guerrear contra esses dominadores das trevas, né? E ali o Senhor trazia isso ao meu coração, no momento que o anjo vinha e falava: vem e vê. E eu não entendia, porque eu falei: Senhor, na minha mente, na minha consciência, eu não estava capacitada para lutar contra tronos, né? A gente que trabalha com libertação, a gente sabe que são entidades, são espíritos malignos, são situações terríveis que a gente enfrenta. E naquele momento, aquele anjo fala isso comigo. Mas antes dele me arrastar para ir, eu olho para o lado e eu vejo um cavalo vindo na minha direção. E eu olho, fixo meus olhos, porque isso aqui eu estou em espírito. E o meu espírito humano começa a rir, porque eu olho um cavalo. Eu penso comigo, né? Um cavalo. E eu olhando aquele cavalo, e eu ouço o cavalo vindo na minha direção com muita força, mas eu ouço galopes, não só do cavalo que vem na minha direção, mas era como se fossem milhares de cavalos vindo, galopando. E aquele anjo fala comigo assim: aquele ali é o cavalo que vai lutar com você. Ele é seu. Aleluia. E eu fico alegre porque eu nunca vi um cavalo tão bonito na minha vida. Eu já vi muitas coisas no céu. E todas as vezes eu me surpreendo muito. Porque a gente tenta mensurar, para vocês que nos ouvem, né? Para a nossa família, o poder do céu, né? A essência do céu, das visões que a gente tem, mas a gente não consegue discernir e nem trazer essa graça e essa presença para a sua vida, né? Eu gostaria muito, eu falo, que o Senhor abre os olhos de todos para que todos possam ver, para ver os exércitos do Senhor, porque às vezes a gente está tão perdido, a gente está tão sem fé, a gente está tão desacreditado de tantas coisas, né? A perseguição está tão grande. Como ali Eliseu, né? Quando vem para matarem ele, o profeta, o profeta fica ali desesperado, Geazi fica desesperado e Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos do moço para que ele veja carros e cavalos e cavaleiros.
E nesse dia que eu estava orando, irmãos, eu confesso que eu não esperava ver tanta graça. Como já foi arrebatada na sala da adoração, na sala do trono, na escola de música, eu também já fui arrebatada no inferno, no vale da bruxaria. Então, assim, o Senhor vai preparando o nosso espírito, né, para a gente conhecer as grandezas que há nos mistérios de Deus. Mas, assim, o cavalo foi uma das coisas mais lindas que eu vi. Mas de tantas coisas lindas, 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 a mais graciosa para mim foi ver Jesus, né? Mas nesse dia dessa revelação eu não vi Jesus, eu vi essa guerra espiritual. E ali eu sou levada dentro daquela situação, daquela batalha espiritual. E ali o anjo me pega com uma força sobre-humana, né? Porque eles não são humanos, então eles não têm dimensão da força que eles têm, né? Então ele me pegou, me botou ali sentada naquele cavalo e puxou o cavalo e logo eu me vi no meio daquela guerra. E naquele momento que eu tô galopando naquele cavalo, eu olho para minha mão, uma espada de fogo se apresenta na minha mão e eu começo a lutar com aqueles anjos. E eu ouço, o que me chama atenção naquela guerra é que eu ouço o grito do comandante, eu ouço o grito do comandante do exército de Deus, gritando, e não só era um, eram como se fosse vários, comandando várias milícias ali de guerra, de cavaleiros do céu, lutando nessa região. E eles gritavam assim, pelo Senhor dos Exércitos e por Israel, pelo Senhor dos Exércitos e por Israel. E o Espírito Santo falava no meu coração, abre tua boca e grite pelo Senhor dos Exércitos e por Israel. Aleluia. E ali eu começava a gritar pelo Senhor dos Exércitos e por Israel. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando você estiver numa batalha espiritual, quando o demônio estiver manifestado e você não souber o que falar, e você vê que as tuas forças estão já no limite daquela libertação, quando você estiver passando por um momento de libertação, grite, declare pelo Senhor dos Exércitos e pela minha casa, pela minha família, pela minha vida, pela minha saúde, pelo amor que o Senhor Jesus tem pela minha casa, pela minha família. Eu estou liberta. Eu estou curado, eu estou livre de todas as amarras do diabo. Nenhum domínio, nenhuma treva, nenhuma potestade, nenhum principado governará a minha casa, a minha família, porque pelo Senhor dos Exércitos eu estou aqui e eu sou mais que vencedor. E assim o Espírito me conduzia naquela batalha. E quando eu olho, eu tô ali na guerra, o Espírito fala para mim, olha para trás. Quando eu olho para trás de mim, eu vejo vários cavalos e cavaleiros parados. E ele fala no meu coração, dê a ordem, que eles só vão fazer o que você pede. E ali eu olho para trás e digo, grito, levanto a minha espada e falo, pelo Senhor dos Exércitos e por Israel. E aquela milícia de anjos vem e começa a guerrear juntamente comigo. É como eu falei aqui, existem coisas que só vai acontecer na nossa vida quando nós declararmos com a nossa boca. Existem guerras que a gente vai vencer quando nós declararmos com a nossa boca, porque com o nosso coração a gente crê e com a nossa boca a gente declara. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus do teu livramento? Quem é o Deus que guerreia tuas guerras? Quem é o Deus que consola o teu coração? É o Deus dos exércitos, é o Senhor dos senhores. É o que está sentado acima de todos os tronos e todos os principados e todas as potestades e nos assentou juntamente com Ele para nós vencermos, para nós rompermos, para nós estarmos aqui revestidos com a couraça da justiça através da nossa entrega de coração para Ele. Muitas vezes Satanás vai querer tirar essa certeza do nosso coração, que nós não vamos romper, nós não vamos vencer. Existem guerras realmente que a gente não vai vencer, mas todas as vezes que nós nos colocarmos diante do Senhor, Ele vencerá por nós, mesmo não sendo aquilo que a gente queria, porque Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Mas o Senhor me ensinou nesse dia que eu estava orando, que a peleja não é minha, a peleja é dele, mas eu preciso me posicionar no reino, como uma serva, como uma guerreira, como uma profeta,
como uma ministra, como uma pessoa que intercede, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, porque enquanto nós ficarmos olhando para aquilo que o homem faz ou deixa de fazer, o exército inimigo está avançando, as dores estão aumentando, a frieza espiritual está aumentando, a apostasia vai se manifestando. Mas o Senhor nessa noite, né, eu não sei, eu estou falando aqui com você, já está de noite, mas eu quero profetizar sobre essa vida, sua vida, eu não sei, mas eu sei se tu abrir o teu coração, o Senhor ainda pode te usar, Ele ainda quer te usar e Ele vai te usar. Se levanta no meio dessa guerra, se levanta no meio dessa peleja, deixa Ele te curar. Eu não sei qual o momento que você está enfrentando agora, mas eu sei que Ele pode te curar, Ele pode te revestir novamente, Ele pode te fazer se assentar em lugares altos, porque a tua palavra fala isso pra gente. E aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E a gente não toma posse como igreja da autoridade do Espírito Santo na nossa vida, do fogo que há sobre a nossa cabeça, do óleo que desce sobre a nossa alma e purifica o nosso espírito e refaz a nossa carne. E ali eu estou ali naquela guerra lutando com os anjos do Senhor. E de repente eu me vejo já novamente dentro do acampamento dos anjos ali descansando. É tudo muito simultâneo e muito rápido. Eu já não me vejo mais com aquelas vestes. É quando a gente está numa batalha espiritual, quem passa por libertação sabe. A gente fica naquele barulho, né? Um barulho dentro da nossa mente, um barulho de oração, um barulho de guerra mesmo, e a gente consegue escutar, né? Porque profeta é dimensional, sabe? Escuta barulho de espada, gritos de demônio, comandos de anjos, e é aquilo tudo no mesmo momento. E de repente aquilo cessa e vem a brisa suave. E eu fui ali, eu já me sinto com aquela paz no meu espírito. E eu me vejo ali sentada junto com os anjos que estavam no início da minha visão. E eu sento junto e eu ouço eles conversando. Eu ouço eles contando as histórias das guerras que eles enfrentaram, das batalhas. E eu fico ali regozijada e com a paz no meu espírito. E eu vejo eles comendo, era como se você tivesse saído de um evento e comenta com teu amigo o que aconteceu, sabe, de uma partida, os prós e os contras, o que deu certo, o que não deu, e era como se fosse assim aquela visão que eu tive. E de repente eu tô dentro daquela visão e eu já sou levada numa outra dimensão. E diante de mim se apresenta uma nuvem como uma coluna de fogo, e aquela nuvem vem como um redemoinho, e eu sou transladada para dentro daquela nuvem. E eu aqui no espírito falando em línguas, eu já me vejo dentro daquela nuvem. E a minha consciência, irmãos, eu vou confessar que eu não tenho, assim, nesse momento eu já estava tão anestesiada da perplexidade da revelação que eu estava tendo, que eu não tinha noção se eu já estava dentro da nuvem, essa nuvem estava dentro de mim, ou se aquela visão que eu tive foi no acampamento, foi dentro da nuvem, mas eu creio que na hora que eu tive essa visão da nuvem de fogo, eram os anjos de fogo ali, aí meus olhos se abriram ali, porque era como se eu tivesse levado um susto, que eu já me via dentro daquela nuvem, e eu via homens como tocha de fogo caminhando dentro daquela nuvem, e aqueles homens, eles eram como homens, mas ao mesmo tempo o corpo deles era todo consumido por fogo. E ali o Espírito Santo falava comigo no meu coração, esses anjos são os anjos de fogo, que trabalham na terra quando a igreja clama, quando a igreja pede para que a gente queime. Meu Deus e meu Pai.